A neve caía como uma cortina espessa sobre a pequena cidade de Birchwood, no norte de Minnesota. O inverno naquele ano parecia mais implacável do que nunca, com ventos cortantes que uivavam pela cidade e temperaturas que beiravam os 30 graus negativos. As ruas desertas estavam cobertas por uma camada espessa de gelo e neve, e as casas eram apenas sombras fantasmagóricas à medida que a noite avançava, mergulhando a cidade em uma escuridão gélida e impenetrável. No centro dessa paisagem congelada estava o Departamento de Polícia de Birchwood, um prédio pequeno, mas essencial para a cidade. Dentro dele, a atmosfera era pesada e tensa. O telefone tocava incessantemente, enquanto a equipe tentava lidar com a avalanche de emergências causadas pela tempestade que paralisava a região. Os homens e mulheres de serviço estavam acostumados com o inverno rigoroso, mas aquele parecia ser o pior de todos. Dentro do escritório, um policial olhava para a janela, a neve batendo fortemente contra o vidro, e não conseguia afastar a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Richard Thornfield, um veterano da polícia local, estava terminando seu turno. A noite estava calma, mas ele sentia um pressentimento estranho. Olhou para o lado onde seu parceiro de trabalho, Atlas, um pastor alemão de 7 anos de serviço, estava deitado ao lado da mesa, com os olhos atentos e alerta. Atlas não era apenas um cão de trabalho, ele era sua sombra, seu amigo leal e confiável, sempre pronto para proteger e servir. O laço entre Richard e Atlas era inquebrantável. Eles haviam enfrentado inúmeras missões juntos, mas nada os prepararia para o que estava por vir. O rádio de comunicação de Richard zumbiu, interrompendo o silêncio da sala. A voz do chefe de segurança, Wehayton, soou através do dispositivo. Richard, temos uma situação no setor norte da cidade. Relato de uma van parada com sinais de possível sequestro. Se puder, dirija-se para lá imediatamente. Richard pegou o rádio respondendo com firmeza. Entendido, chefe. Estou a caminho. Ele se levantou da cadeira e ajustou o cinto, colocando a arma na perna e a lanterna em sua mochila. Atlas levantou-se ao seu lado, como se soubesse exatamente o que estava por vir. A noite, que já era sombria e fria, parecia agora mais carregada, como se a neve estivesse prestes a ocultar algo muito mais perigoso do que ele poderia imaginar. Eles saíram do prédio, com Atlas na frente, seu corpo esguio e ágil cortando o vento gélido. Richard caminhou com passos firmes ao lado dele, sua respiração pesada se misturando ao som do vento cortante. Ele sabia que não era apenas uma chamada comum. Algo estava errado. Ele podia sentir isso. Atlas parecia sentir o mesmo. O cão farejou o ar e olhou para Richard com um olhar que só ele entendia. Fique atento, Atlas, disse Richard, como se o cão pudesse entender as palavras. E ele sabia que sim. Atlas, com sua experiência de anos em missões policiais, sabia o que significava aquela sensação no ar. Perigo. E não era apenas qualquer tipo de perigo, era algo pessoal. À medida que avançavam pelas ruas vazias e geladas de Birchwood, Richard sentiu a tensão aumentar. A cidade, normalmente calma, parecia uma prisão de gelo, e tudo o que ele queria era chegar rapidamente ao local do incidente e resolver a situação. Mas algo no ar o incomodava. Atlas, normalmente calmo, estava inquieto, seus ouvidos constantemente alertas, a cauda rígida como uma flecha, o corpo tenso. Era como se o cão soubesse que estava prestes a enfrentar algo que ele não poderia compreender completamente. Quando chegaram à rua indicada, Atlas parou na esquina com o focinho levantado, farejando o ar. Richard se aproximou, mas antes que ele pudesse dar um passo à frente, o cão avançou, sem esperar. Ele seguiu Atlas de perto, seus olhos atentos à van estacionada na beira da estrada. Havia algo estranho nela. A porta estava entreaberta e Richard podia ver que o interior estava desordenado. Não era apenas uma van abandonada. Havia sinais claros de luta. As marcas de sangue na neve ao redor da van indicavam que alguém havia sido ferido ali. Atlas se aproximou da porta, farejando a área. Ele latiu uma vez, baixo, mas com uma urgência que Richard nunca tinha ouvido antes. Fique atrás de mim, Richard murmurou. Ele sabia que a situação estava prestes a se intensificar. Richard abriu a porta com cuidado, mas ao olhar para dentro da van, ele encontrou algo que fez seu coração disparar. A cena dentro da van era pior do que ele imaginava.
Havia sangue no chão e uma embalagem de medicação quebrada com uma insulina vazando. Algo estava errado, e a sensação de que ele havia chegado tarde demais foi imediata. Mas a verdadeira surpresa estava nas anotações dentro da van. Um mapa desenhado à mão e uma foto envelhecida de uma mulher e uma criança. Richard olhou com mais atenção. A criança na foto tinha uma expressão de dor, mas havia algo familiar nela. Antes que ele pudesse processar as informações, o rádio de comunicação zumbiu novamente, agora com a voz do chefe de segurança, Wheaton. Richard, temos mais informações. A criança sequestrada é Emma Carter. A mãe, Olivia, está em cativeiro. Eles podem estar a norte da cidade, na área de Woods. A situação é grave. Aparentemente há uma conexão com alguém do nosso passado. Richard olhou para Atlas, que agora estava em pé, olhando para ele com uma expressão de alerta. O que ele não sabia era que esta missão se tornaria muito mais pessoal do que qualquer um poderia imaginar. Richard havia enfrentado muitos desafios em sua carreira policial, mas o que estava prestes a acontecer iria testar seus limites e a força do vínculo entre ele e Atlas, como nunca antes. Richard não conseguiu afastar o pensamento que se formava em sua mente, a sensação de que algo maior estava em jogo. O rádio em sua mão parecia pesado, e ele o segurava com mais força do que o habitual. O nome de Olivia Carter, a mãe sequestrada, ecoava em sua mente enquanto eles se dirigiam para o norte, em direção à área de bosques onde o cativeiro provavelmente estava escondido. A neve estava mais densa à medida que eles avançavam para uma área mais isolada da cidade. Atlas, firme ao seu lado, parecia estar mais tenso do que nunca. O faro do cão, que já havia detectado a presença da van, agora estava completamente alerta, como se ele soubesse que a missão deles havia mudado de forma irreversível. A paisagem ao redor parecia cada vez mais opressiva, com árvores nuas e cobertas de neve, criando um cenário sombrio e isolado. O som de seus passos na neve era abafado pelo vento cortante, mas Richard não conseguiu tirar os olhos do cachorro. Atlas havia sido mais do que um parceiro de trabalho. Ele era a extensão de sua própria alma. Ele sabia que Atlas tinha uma habilidade única, uma inteligência que ia além do treinamento físico. Se Atlas sentia algo, Richard sabia que deveria prestar atenção. O cão estava silencioso agora, mas havia um brilho nos olhos de Atlas que Richard não conseguia ignorar. Era como se ele estivesse tentando falar sem palavras. "Você sente isso também, não é, garoto?" Richard murmurou, mais para si mesmo do que para o cão. Mas Atlas ergueu as orelhas e olhou para ele com uma intensidade silenciosa. Richard se permitiu um breve sorriso, sentindo um alívio momentâneo. Nada havia mudado entre eles. Eles estavam juntos nisso. Eles sempre estariam juntos. À medida que se aproximavam do limite da cidade, as luzes das casas começaram a desaparecer e a escuridão tomou conta completamente. O rádio novamente se fez ouvir. Desta vez a voz de Wheaton, mais tensa que antes. "Richard, temos novos dados. O homem envolvido no sequestro não é desconhecido. Estamos falando de Kevin Thornfield. Ele está atrás de Olivia e da filha Emma há semanas. Richard, ele é seu irmão." A revelação foi um choque total. Richard parou no meio da estrada, as palavras de Wheaton reverberando em sua mente, e a imagem de seu irmão, Kevin, seu irmão mais velho, perdido em um abismo de culpa e dor, surgiu diante dele. A última vez que ele viu Kevin foi há anos, antes de sua decisão de sair de Birchwood, de se afastar do policial e da vida que o condenava. Richard nunca soubera que Kevin caíra tão fundo. Ele tinha ouvido os rumores, mas sempre acreditou que eram apenas boatos. Agora, o mais cruel dos destinos estava se desdobrando diante dele. O fato de Kevin estar atrás da esposa e filha de alguém, sequestrando-os como se fossem peões em uma vingança pessoal, deixou Richard em um estado de choque. Mas mais do que isso, ele se sentia culpado, como se de alguma forma tivesse falhado em ajudar seu irmão a sair do abismo em que ele caiu. Como policial, ele sempre acreditou que estava ajudando as pessoas, mas não podia deixar de pensar que ele também havia deixado Kevin para trás, ignorado sua dor até o ponto de não perceber os sinais. "Eu não sabia", Richard murmurou quase sem voz, para Atlas, que caminhava ao seu lado, seu olhar constante e firme. "Eu nunca soube o que ele estava passando, Atlas. Agora não sei o que fazer."
Atlas ergueu a cabeça e olhou para Richard, como se quisesse lhe dizer que não era tarde demais. Ele era mais que um cão de polícia. Ele era a conexão entre o passado e o presente, e de alguma forma, ele sabia o que fazer. Richard precisava agir rápido. Vamos, Atlas. Precisamos fazer isso. Não podemos deixar mais ninguém sofrer por conta dos erros do Kevin. Com um novo senso de urgência, Richard retomou a marcha. Agora mais rápido, mais determinado. Atlas, como sempre, estava a seu lado, guiando-o com seu instinto afiado, suas patas ágeis cortando a neve em direção ao norte. O caminho que eles percorriam agora era ainda mais difícil. As árvores formavam uma barreira densa de galhos retorcidos que pareciam querer engolir tudo ao redor. O vento aumentava de intensidade, cortando suas faces com a lâmina gélida do inverno. Richard tentava seguir o mais rápido possível, mas sua mente estava distante. Ele pensava no rosto de Kevin, as lembranças de infância que agora pareciam distantes e irreais. O homem que ele uma vez conheceu e o homem que se tornara agora. Um homem quebrado pela dor, pelo luto e pela culpa. À medida que avançavam pela estrada, Atlas, com seus sentidos aguçados, começou a acelerar o passo, como se estivesse sentindo algo à frente. A cada passo, Richard se sentia mais distante da cidade, mais perdido nas sombras da floresta. Algo estava acontecendo, e a sensação que ele tinha era de que o destino deles estava selado. Eles estavam perto, muito perto, mas a verdadeira batalha estava prestes a começar. Então, eles chegaram. Uma cabana antiga e isolada apareceu à frente, à medida que o vento forte espalhava a neve, tornando o cenário ainda mais sinistro. Richard se aproximou cautelosamente, com Atlas na frente, farejando cada movimento. O cheiro de algo mais denso e pesado no ar fez Atlas latir baixo, avisando. "Fique aqui, Atlas", Richard disse com firmeza, embora soubesse que o cão não se afastaria. "Vamos dar uma olhada primeiro." Richard se aproximou da entrada, mas antes de tocar a maçaneta, ouviu um som abafado, uma discussão. Era a voz de Kevin. Richard respirou fundo e fez sinal para Atlas se manter em silêncio. O cão obedeceu imediatamente, como se entendesse a gravidade da situação. Richard então se posicionou, espiando pela janela. O que ele viu quase o fez congelar. Kevin estava lá com uma faca em mãos ameaçando uma mulher, Olivia Carter, que estava amarrada, visivelmente em pânico. A criança Emma estava ali também, mas estava inconsciente, pálida como a neve ao redor da cabana. Richard não podia esperar mais. Ele olhou para Atlas, cujos olhos estavam fixos na porta. O cão sabia o que fazer, assim como ele. Esta era a hora. "Vamos, Atlas. Vamos acabar com isso." Richard respirava pesadamente, a tensão tomando conta de seu corpo. A cabana à frente parecia uma fortaleza isolada, onde o destino de duas vidas dependia de suas próximas decisões. Atlas, ao seu lado, farejava o ar com a precisão de um especialista, como se já soubesse que a batalha contra o tempo estava prestes a começar. A tensão no ar era palpável, mais densa do que o inverno ao redor deles. Richard sabia que seu irmão Kevin estava do outro lado da porta, mas ele também sabia que algo estava terrivelmente errado. Não era apenas um sequestro, havia uma história mais profunda, uma teia de mentiras e dores não resolvidas que os unia. Olhou para Atlas, cujos olhos estavam fixos na porta, o corpo tenso como um arco. "Vamos lá, garoto", Richard disse em voz baixa, tentando se acalmar. O cão olhou para ele com seus olhos inteligentes, como se dissesse que ele sabia o que fazer. Eles haviam passado por tantas situações juntos, mas nada comparado ao que estavam prestes a enfrentar. Richard se agachou um pouco mais e, com um movimento rápido, girou a maçaneta da porta. Ela se abriu silenciosamente, revelando o cenário que ele temia. Dentro da cabana, a luz fraca de uma lâmpada pendurada iluminava a cena grotesca. Kevin estava lá, o rosto contorcido pela raiva e dor, com uma faca em mãos. Olivia estava amarrada a uma cadeira, seu rosto pálido e cheio de pânico, e a criança, Emma, estava desacordada no chão. O silêncio dentro da cabana era pesado, como se o próprio tempo tivesse parado. Richard viu a cena com clareza, e ao mesmo tempo, parecia que sua mente não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. "Kevin", Richard disse com a voz firme, mas trêmula de emoção. Ele tentou se aproximar,
mas seu irmão ergueu a faca apontando-a para Olivia e Emma, como se estivesse dizendo: "Não se mova. Fique onde está, Richard." Kevin gritou, sua voz cheia de um veneno antigo. "Você sempre teve tudo. O emprego, a vida de sucesso. Mas eu vi minha filha morrer e ninguém fez nada. Ninguém me ouviu quando eu disse que ela estava doente. Agora, você vai sentir o que eu senti. Você vai ver o que é perder uma filha." Richard sentiu o peso das palavras de Kevin, o peso de toda a dor que seu irmão carregava, mas ao mesmo tempo sabia que precisava parar aquilo. Não podia deixar que a dor do passado dominasse a vida de mais ninguém. A raiva de Kevin estava turvando seu julgamento, e a única coisa que ele precisava agora era tirar a faca das mãos de seu irmão. "Kevin, eu entendo a sua dor, mas isso não é a solução. Você não está apenas matando as pessoas ao seu redor, você está matando a si mesmo." Richard gritou, a voz cheia de uma emoção que ele não sabia que possuía. Atlas, mais uma vez, parecia entender o momento. O cão estava alerta, seus olhos fixos em Kevin, mas ele não atacava. Ele estava esperando a ordem de Richard como sempre fizera. Eles eram uma equipe, uma unidade, mas agora Richard sentia que ele estava mais sozinho do que nunca. Seu irmão estava diante dele, mas era um homem perdido, tomado por uma dor que nem ele, como policial, soubera como enfrentar. "Richard", Kevin disse com a voz mais baixa, mas ainda cheia de raiva. "Você nunca soube o que é perder. Você nunca soube o que é viver com essa dor." Richard fez um passo à frente. "Eu sei, Kevin. Eu sei mais do que você pensa. Mas não é assim que você vai consertar as coisas." Antes que ele pudesse dar outro passo, Kevin levantou a faca com um movimento brusco, apontando-a diretamente para Olivia, que estava em pânico. A tensão no ar era insuportável, e o coração de Richard parecia prestes a explodir de ansiedade. Ele olhou para Atlas, que estava ao seu lado, com os olhos fixos em seu irmão. Richard sabia que, se não fizesse algo rápido, a situação poderia piorar. A vida de Olivia e de Emma estava pendendo por um fio, e Kevin não parecia disposto a desistir. Mas antes que pudesse agir, o som de passos apressados vindo de fora da cabana interrompeu o momento. A expressão de Kevin se endureceu, e ele olhou para a porta, onde o som do vento e da neve parecia ficar mais forte. Richard também ouviu, e foi então que a percepção de que a situação havia mudado definitivamente caiu sobre ele. Não estavam mais sozinhos ali. Alguém mais estava se aproximando, e de repente, Richard teve a impressão de que tudo o que ele sabia estava prestes a mudar. A porta se abriu com um estrondo, e Richard, preparado para enfrentar o pior, viu uma figura entrando na cabana, quebrando o estigma de silêncio que dominava o ambiente. Era Thomas Whitton, chefe de segurança do hospital, com uma expressão de choque estampada no rosto. E atrás dele, uma equipe policial estava pronta para agir. "Richard!" Thomas gritou, e com um olhar rápido, viu a situação. Ele fez um gesto para seus homens, e no instante seguinte, a tensão no ar se dissipou um pouco. Kevin, ao ver a equipe de policiais, parecia perder parte da coragem. Ele olhou para Richard com uma expressão de desespero. "Não me deixe ir para a prisão, irmão", ele murmurou, a faca ainda na mão. Mas Richard não respondeu. Ele olhou para Atlas, que estava pronto para agir a qualquer momento, mas com um simples olhar de Richard, ele recuou. Richard se aproximou de Kevin, falando com calma, tentando encontrar algo, uma centelha de humanidade no olhar do irmão. "Você ainda pode se salvar, Kevin. Essa não é a solução." Kevin olhou para a faca e então para Richard, com os olhos marejados de lágrimas. Por um momento, ele pareceu vacilar, o peso da dor e da culpa sendo demais para ele carregar sozinho. "Eu não sabia mais o que fazer, Richard", ele sussurrou, a faca caindo de sua mão e batendo no chão com um som surdo. O silêncio se fez presente mais uma vez, mas agora era diferente. Richard sabia que, embora a dor de Kevin não fosse algo que fosse desaparecer de imediato, eles ainda tinham tempo. Era uma batalha de corações. E embora o conflito entre os dois irmãos fosse real, uma oportunidade de redenção ainda existia. Atlas se aproximou lentamente, sua postura calma, mas vigilante. Ele estava ali, como sempre, como um símbolo de esperança e força para Richard, lembrando-o de que, por mais que o passado fosse pesado, sempre havia um caminho para a recuperação. "Vamos sair daqui, Kevin", Richard disse com suavidade enquanto se aproximava de seu irmão. "Nós vamos resolver isso."
A cabana, antes uma fortaleza de tensão e incerteza, agora parecia mais uma cápsula de espera. A neve, que continuava a cair sem parar lá fora, parecia absorver todos os sons, deixando um silêncio quase sagrado no interior da pequena casa. Richard estava ao lado de Kevin, o irmão perdido que até aquele momento havia sido um homem feito de raiva e dor, mas que agora parecia de alguma forma mais frágil, mais humano. A faca havia caído ao chão. A ameaça que antes dominava a sala se dissipava lentamente. Os policiais de Thomas entraram com cautela, mas a situação já estava sendo controlada. A tensão no ambiente diminuiu, mas a gravidade do que acontecera ainda pairava no ar, como se ninguém ali realmente acreditasse que tudo aquilo poderia ter terminado de uma forma tão silenciosa. Richard olhou para Atlas, que estava ao seu lado, e por um momento sentiu um peso no peito. O cão estava visivelmente cansado, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma determinação de sempre. Atlas sempre soubera o que fazer, sempre soubera proteger e guiar. Mas agora, Richard sentia que ele precisava fazer algo mais, algo que transcendesse a função de um simples cão de polícia. "Obrigado, garoto", Richard disse em voz baixa, quase como um sussurro. Atlas olhou para ele com seus olhos inteligentes, um olhar de entendimento profundo, e então deitou-se ao lado de Richard, exausto, mas com a cabeça erguida, como se ainda estivesse vigilante. Atlas sabia que a missão não estava completamente cumprida. Eles haviam salvado Olivia e Emma, mas a história de Kevin ainda não tinha terminado. O que aconteceria com ele agora? Com seu irmão, com a dor que ele carregava por todos esses anos? Enquanto a polícia dava as ordens e começava a levar Kevin para o carro de patrulha, Richard se aproximou de Olivia e Emma. A criança, agora acordada, estava em choque, mas segura. Olivia a abraçava com força, tentando tirar o máximo de conforto possível do gesto. As lágrimas nos olhos da mãe eram visíveis, mas agora elas eram de alívio. Elas haviam sido salvas, mas a sensação de que tudo o que viveram durante aquele dia mudaria suas vidas para sempre estava mais presente do que nunca. "Você está bem, querida?" Richard perguntou a Olivia, a voz suave. A mulher olhou para ele, a expressão cansada, mas com uma gratidão que Richard sabia que ele nunca poderia expressar de volta. Olivia, com um sorriso pequeno, respondeu: "Sim, agora sim, graças a você e ao Atlas." Richard acenou com a cabeça sem palavras e olhou para o cão ao seu lado. Atlas estava olhando para ele, como se já soubesse que o trabalho deles não estava completamente terminado. A jornada de salvação tinha sido cumprida, mas a dor de Kevin ainda precisava ser enfrentada, e Richard sabia que não seria fácil. De repente, a presença de Thomas Whitton ao lado dele parecia trazer uma outra onda de realidade. "Você fez o que precisava, Richard", disse Thomas, colocando uma mão em seu ombro. "Mas o que vai acontecer com Kevin agora? E com você?" Richard suspirou profundamente, o peso do momento caindo sobre seus ombros. Ele sabia que, como policial, sua função era fazer cumprir a lei, mas, como irmão, seu papel era mais complexo. Como irmão, ele falhara em muitas maneiras. E agora, com o irmão diante dele, preso e levado para julgamento, a sensação de perda era ainda mais aguda. "Eu não sei, Thomas", Richard respondeu, a voz carregada de cansaço e pesar. "Eu só espero que ele tenha a chance de encontrar algum tipo de paz, de reconstruir o que ele perdeu. Ele está perdido e não posso fazer nada para mudar o que ele se tornou. Mas, se ele tiver algum tipo de redenção, então talvez seja possível." Thomas balançou a cabeça, compreendendo. Ele sabia que Richard carregava uma carga muito mais pesada do que qualquer um poderia imaginar. Mas o trabalho deles não estava terminado. Olivia e Emma precisavam ser levadas para um lugar seguro, e Atlas precisava de cuidados veterinários imediatamente. A dor física de Atlas era evidente. Suas pernas estavam mancando com o peso da viagem. Mas ele estava lá, ao lado de Richard, como sempre estivera, pronto para seguir em frente. "Você vai ficar com ele, né?" Thomas perguntou, quebrando o silêncio. Richard olhou para Atlas, o cão que ele considerava mais que um parceiro de trabalho, mais que um amigo. Ele era a lembrança viva de tudo o que Richard havia vivido. Aquele cão havia sido seu apoio em momentos de desespero. E agora, mais do que nunca, Richard sentia que ele precisava estar com Atlas, em qualquer momento que viesse. Claro que sim, não importa o que aconteça.
Atlas e eu sempre estaremos juntos. Richard respondeu, sua voz firme. Agora vamos cuidar dele. Após a apreensão de Kevin e o rescaldo da missão, Richard levou Atlas ao hospital veterinário mais próximo, onde ele foi cuidadosamente examinado. As feridas de Atlas eram profundas, mais graves do que Richard queria admitir, e o cão estava em um estado crítico. Atlas, mesmo cansado, sempre teve um espírito de luta que nunca o abandonou. Mas, ao observar o veterinário trabalhando com o cão, Richard soubera que a verdadeira missão de Atlas, seu último ato heróico, havia sido cumprido. Quando o veterinário finalmente fez a avaliação completa, ele olhou para Richard com uma expressão sombria. Richard, ele é um verdadeiro herói, mas devido à gravidade das lesões, precisamos considerar o melhor para ele. Ele está com muita dor. Richard sentiu o mundo desabar. O cão que sempre esteve ao seu lado, o cão que havia enfrentado tantos perigos, estava agora em seus últimos momentos. Atlas, com o olhar firme e inabalável, parecia entender. Ele olhou para Richard, os olhos cansados, mas ainda presentes. Com um gesto suave, Richard se aproximou de Atlas, acariciando sua cabeça. Eu te devo tanto, meu amigo. Não sei como agradecer por tudo o que fez por mim. Você foi mais do que um cão. Você foi uma parte de mim. Com os olhos de Atlas fixos nele, Richard sentiu que o maior sacrifício que Atlas fez foi dar tudo de si. Ele não precisava mais lutar. Agora, a verdadeira paz de Atlas estava prestes a chegar. A última coisa que Richard ouviu foi o som suave do suspiro de Atlas antes de seu último descanso. Em seus braços, Atlas encontrou a paz que merecia, deixando Richard com a lembrança de uma amizade e lealdade que jamais seriam esquecidas.